quartas-feiras estamos estudando sobre os Salmos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 51. Esta noite eu estou muito feliz. A minha mãe está aqui e ela já pediu para o Senhor por mim. Eu sou fruto dessa minha mãe que tem me motivado, que ao longo da minha vida sempre me elogiou, me conduziu pelo caminho do Senhor. E minha mãe teve muita influência na minha vida. Ela não sabe disso, mas até para a escolha da esposa ela teve influência na minha vida. Eu me lembro claramente disso como se fosse hoje. Feche seus olhos. Pai querido, estamos com a Tua palavra aberta. E nós queremos ouvir a Tua voz falando a nós. Aqui está alguém cheio de falhas, mas que como Davi tem confessado seus pecados, e tem a certeza de que o sangue de Jesus tem me purificado. Por isso, usa-me para a Tua honra e para a Tua glória. Que Teu Espírito nos ajude a compreender a mensagem e a vivê-la cada dia. Em nome de Jesus, amém. Esse Salmo 51 é um salmo extraordinário. Ele retrata a oração de Davi após ter cometido pecado. Normalmente, quando a gente ouve falar sobre esse salmo ou sobre a vida de Davi, algumas questões negativas a respeito de Davi são colocadas. Especialmente o pecado de Davi relacionado ao assassinato e ao adultério. Mas nesta noite eu gostaria de fazer um pouco diferente. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 51. Na realidade, nós não temos tempo para discorrer sobre todos os versículos desse salmo. Ele é um salmo que tem 19 versículos. Mas eu gostaria de analisar com vocês hoje algumas virtudes da vida de Davi. A Bíblia está cheia de histórias a respeito da vida de Davi. Se a gente for lá para o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, se a gente estudar sobre os reis de Israel, estudarmos sobre o rei Davi, nós vamos encontrar coisas extraordinárias que vão dizer, vão confirmar, porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas no capítulo 51, os primeiros versículos diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Versículo 7. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Davi retrata nesses versículos, no versículo 2 e no versículo 7, algo que ele conhecia bem. Quando a gente vai lá para o livro de Levíticos, no capítulo 14, ali tem os detalhes da purificação daqueles que eram leprosos. E aqueles que vieram à igreja no domingo, puderam compreender a relação que existe entre a lepra e o pecado. Embora após a vinda do Messias, esses rituais, essas cerimônias tenham sido abandonadas, tenham perdido o seu valor, mas aquele cerimonial apontava para o sangue de Cristo, do Cordeiro que haveria de morrer na cruz do Calvário. E Davi sabia bem disso. O isopo que aí ele fala é uma planta usada
para como se fosse, digamos, uma vassoura ser colocada e passado na pele e no corpo daquele que precisava ser purificado. O sangue daqueles sacrifícios que após os 8 dias de purificação deveria ser trazido ao Senhor, um cordeiro sem mancha para ser oferecido pelo pecado, era o Cordeiro de Deus que no futuro viria morrer por mim e por você. Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia no livro de 1 Pedro, no capítulo 1. Capítulo 1 do livro de 1 Pedro, versículos 18 e 19. Eu leio assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Agora folhe um pouquinho mais para frente a sua Bíblia, no livro de 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Volte a sua Bíblia para o Salmo 51. Quando Davi expressa lá no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Davi estava implorando ao Senhor que mudasse a sua maneira normal. Aquilo que o havia levado a cometer os pecados, o pecado contra o Senhor. No versículo 4 ele diz: contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Davi está expressando aqui de que quando pecamos, nosso pecado é primeiramente contra o Senhor. Mas eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 36, o versículo 26 a 28. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 a 28. Deus responde através de Ezequiel aquilo que Davi estava pedindo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa deveria ser a minha e a sua oração. E Deus responde essa oração dizendo assim: e vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Parece que a Bíblia está recheada de promessas para cada um de nós. Deus confirma através de Ezequiel que Ele quer nos dar um novo coração, se esse é o seu desejo. Mas como Davi desejava tanto estas coisas? Sabe, o pecado, ele traz algumas consequências. E as consequências do pecado de Davi trouxe a ele muita tristeza, a ele e a sua casa. Eu gostaria de colocar 2 textos do Espírito de Profecias que estão relacionados no livro Patriarcas e Profetas, para que nesse momento nós tivéssemos uma noção exatamente do que estava acontecendo. Era intuito de Deus, diz a Pena Inspirada,
que a história da queda de Davi servisse como advertência de que mesmo os que ele abençoou e favoreceu grandemente, não se devem sentir livres de perigo e negligenciar a vigilância e a oração. Então veja, era intuito de Deus colocar nas páginas da Escritura Sagrada a experiência negativa de Davi, para que nós pudéssemos tomar conhecimento e nos apegarmos cada dia, em cada momento mais ao Senhor, para podermos viver de maneira digna. O segundo texto: quem quer que sobre a reprovação de Deus humilhe a alma com confissão e arrependimento, como fez Davi, pode estar certo de que há esperança para ele. Quem quer que com fé aceite as promessas de Deus, encontrará perdão. O Senhor nunca lançará fora uma alma verdadeiramente arrependida. Ele fez estas promessas. Aí está a necessidade que temos de cada dia confessar diante de Deus as nossas falhas, os nossos pecados, e por certo, Ele nos purificará. A Bíblia diz que o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo o pecado. Mas então, como Davi era considerado o homem segundo o coração de Deus? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, os versículos 26, primeiramente, e depois o versículo 37. Como eu disse, a Bíblia está cheia de histórias a respeito da vida de Davi. E nesta noite eu gostaria de trazer apenas 3 episódios bem resumidos a respeito daquilo que acontecia na vida de Davi e por que ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Não é pelos pecados que ele cometeu, não é pelas falhas, mas é porque ele tinha um coração agradecido, reconhecido, um coração que confessava, um coração que se apegava ao Senhor, um coração que a cada dia, a cada momento, reconhecia as suas falhas. É verdade que no caso específico desse pecado, desse adultério, Davi parece que tentou esconder aquilo que havia cometido, mas Deus, através do profeta, colocou o dedo na ferida de Davi, naquilo que o deixava inquieto. Mas não era esse pecado que fazia com que Davi fosse o homem segundo o coração de Deus. Não. Eram outras virtudes que ele tinha ao longo de sua vida. E aí no capítulo 17 de 1 Samuel, Davi ainda era um jovenzinho, muito novo, que apacentava um rebanho pequeno de ovelhas de seu pai. Um determinado dia, seu pai, Jessé, o chama e diz a ele: olha, vai lá na frente de batalha visitar os seus irmãos. Leva alguns pães para eles. Para o chefe de 1000 você leva também um pouco de queijo. Vai ver como estão os seus irmãos lá nessa batalha contra os filisteus. E a história diz que Davi chegou lá, deixou alguém cuidando das ovelhas, e ao chegar naquele lugar onde era a frente de batalha, ele vê um grande homem, um gigante dos filisteus, se aproximando e insultando o exército de Israel. E ele diz aí no versículo 26, quem é esse incircunciso que tem coragem de afrontar os exércitos do nosso Deus, os exércitos de Israel? Veja comigo o que diz aí no versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel?
Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi, desde cedo, tinha conhecimento de quem era o Deus de Israel. E ele achava uma afronta ao Deus e ao exército do Deus de Israel. A história continua descrevendo de que Davi, ele disse a Saul: olha, eu estava lá no campo e um leão se aproximou e tentou pegar uma das ovelhas. E eu tirei as ovelhas da boca do leão, a ovelha da boca do leão. E eu consegui estraçalhar aquele leão em nome do Senhor. E isso aconteceu com um urso também, e ele conta essa história ali. Saul diz para ele: olha, mas você é muito jovem. Este homem, esse gigante, ele é acostumado às batalhas desde cedo. E se você ler toda a história, você vê que parece que esse Saul se despede de Davi e pede para ele ir embora. Mas Davi é insistente. E agora eles terão então colocar as roupas, a couraça, o escudo de Saul, aquelas roupas todas, e Davi não consegue nem se mexer de tanto peso que era. Davi tira aquilo de lado e diz: eu vou em nome do Senhor. E ele se aproxima de um riacho, ele toma 5 seixos, e agora aquele grande batalhador, poderíamos dizer assim, aquele gigante, aquele homem de guerra, começa a insultá-lo. Você vem a mim com esses paus, com estas pedras, você por um acaso acha que eu sou um cão? Veja o que Davi diz no versículo 37. O Senhor me livrou da mão do leão e do urso. O Senhor me livrou. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Parece que Saul não queria que Davi lutasse. Versículo 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, pô-los no alforge de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Versículo 42, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era muito jovem, ruivo e de gentil aspecto. Versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Esse era Davi, o homem que confiava em Deus. Essa é uma das razões porque o tornava o homem segundo o coração de Deus. Um homem que cria que o Senhor dirigia todas as coisas. Folhe sua Bíblia um pouquinho mais para frente, capítulo 24 do livro de 1 Samuel, versículos 6 e 7. Tem uma outra história maravilhosa. Essa história diz assim: Saul estava perseguindo a Davi, e Saul estava vindo de uma batalha. E Davi estava escondido com seus homens dentro de uma caverna. E a história diz que Saul entrou nessa caverna. E olhe o que diz no versículo 4 do capítulo 24. Então os homens de Davi lhe disseram:
Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te perceber a teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. Estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com estas palavras, versículo 7, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul, porquanto era ungido do Senhor. Fale um pouquinho mais para frente a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 26, o versículo 9 e 11. Há uma segunda história. Davi poupa outra vez a vida de Saul. Versículo 6, última parte, diz assim: quem descerá comigo a Saul ou a Real? Pergunta Davi aos seus homens. E disse Abissai: eu descerei contigo. Versículo 7. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra, à sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei a segunda vez. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Versículo 11: o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamo-nos. Essas duas histórias, esses dois acontecimentos na vida de Davi, demonstram claramente quem era Davi e por que ele era o homem segundo o coração de Deus. Quando a gente vai lá para os Salmos, no capítulo 105, no versículo 15, Deus diz assim: não toqueis no meu ungido, não maltrateis os meus profetas. E se você for lá para 1 Crônicas, no capítulo 16, versículo 22, você vai encontrar de novo esse texto: não toqueis nos meus ungidos. Parece que Davi dá aqui uma mensagem para mim e para você: a forma como temos que tratar os ungidos do Senhor. E ele ainda diz: porventura alguém ficou inocente por tratar mal o ungido do Senhor? Parece que já haviam algumas histórias ao longo da história do mundo, da vida de Israel, daqueles que não haviam tratado bem os ungidos do Senhor. Você quer ser alguém segundo o coração de Deus? Precisamos permitir que estas virtudes afloresçam na nossa vida. As pessoas que nos rodeiam precisam perceber de que nós somos do Senhor, que nós defendemos o Deus de Israel, que nós lutamos nossas batalhas em nome do Deus de Israel, o Deus dos exércitos, que nós respeitamos os ungidos do Senhor. Eu quero convidar você a ir um pouquinho mais para frente, no livro de 2 Samuel, no capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9.
Aqui há uma história extraordinária da vida de Davi e de alguém com quem Davi usou de bondade. Versículo 1 diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas, seu pai. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência, de bondade de Deus para com ele? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e a tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, Davi se prostrou com o rosto por terra, a Davi, e Mefibosete prostrou-se com o rosto por terra e se inclinou e disse a Davi, e ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Parece que esta expressão, quem é teu servo, para olhares para mim como um cão morto, era um provérbio da época. Quando a gente vê a experiência de Davi lá com o filisteu, o Golias, ele diz: tu vens, amigo, por acaso sou um cão para tu vires a mim desta forma? Na experiência de Davi, quando ele mostra a Saul parte daquilo que ele havia tirado quando Saul ele diz: olha, são esses apetrechos aqui do meu rei. Por que você está me perseguindo? Por acaso sou algum cão ou alguma pulga? Parece que isso era um provérbio da época. Mas eu gostaria de dizer a você o seguinte: são essas atitudes na vida de Davi, usar de bondade. E a Bíblia usa claramente que ele mandou buscar a Mefibosete para usar de bondade para com ele. E ele disse: olha, você, se a gente continuar lendo a história é linda. Ele pede para aquele servo que havia sido servo de Saul. Ele diz: olha, quais são as terras de Saul aí? Você pega essas terras, continua cultivando. E o resultado desse trabalho é para cuidar da família de Mefibosete. E a Bíblia conta que Mefibosete já tinha filhos ali nessa idade, ou pelo menos um filho. Eu quero colocar aqui na tela mais um texto do livro Patriarcas e Profetas, para que eu e você tenhamos uma noção do que estava acontecendo. Era quando ele, Davi, andava no conselho de Deus, que era chamado o homem segundo o coração de Deus. Pecando, isto cessou de ser verdade com relação a ele, até que pelo arrependimento voltasse ao Senhor. Amigo, quando eu e você cometemos pecado,
O pecado, primeiramente, é contra Deus. Deus nos ama, Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Mas não podemos nos esquecer que quando estamos em pecado, não somos nem o homem nem a mulher segundo o coração de Deus. Mas quando vivemos nossa vida de amor ao próximo, estendendo de forma bondosa, quando amamos o ungido do Senhor, quando lutamos nossas batalhas em nome do Senhor dos exércitos, então somos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Mas como vivemos um processo de santificação, às vezes nós caímos, cometemos falhas. Mas quando confessamos a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Graças a Deus que o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo o pecado. Eu não sei nesta noite se eu estou falando para alguém que, como eu, às vezes tem cometido pecados involuntários. Às vezes, quando eu me dou por conta, eu já falei coisas que não devia. Eu já xinguei no trânsito. E outras coisas mais. Será que nessa noite, como eu, você quer dizer ao Senhor: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável? Amigo, não se iluda. É só pelo poder do Espírito Santo que eu e você conseguiremos vencer as tentações. Por nós mesmos, nós somos muito fracos. E na grande maioria das vezes, nós não vigiamos e não oramos o suficiente para vencer os pecados mais simples que temos, se é que podemos dizer. Que são simples. Parece que são simples para nós, mas eles ofendem grandemente o Deus que é puro e que é santo. Talvez nessa noite você queira dizer, como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Purifica-me, Senhor. Talvez você queira dizer: purifica-me por completo. Purifica os meus olhos. Purifica a minha mente. Purifica os meus lábios, Senhor. Eu quero pedir ao pessoal do som que coloque uma música. Eu gostaria que você prestasse atenção na letra dessa música. E aí onde você está, ore ao Senhor. Se é esse o seu desejo de pedir que Ele purifique a tua alma, assim como eu quero que Ele purifique a minha.
Pai querido que estás nos céus, nesta noite aqui viemos para renovar a nossa vida contigo, para recarregarmos as nossas baterias, para terminarmos esta semana. A nossa vida tem sido uma luta, Senhor, mas nós queremos lutá-la em nome do Senhor. A nossa vida, Senhor, tem tido falhas, mas queremos confessar diante do Senhor todos os dias e ser purificados pelo Teu sangue. Pai querido, muito obrigado, porque no meio da semana o Senhor nos traz à Tua casa para sermos alimentados pela Tua palavra. Nos fortaleça e nos ajuda a vivermos para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém.